Tá muito mal explicada essa história da morte do apresentador, ex-participante dos realities da Record, o JP Mantovani, não é? O cara tava numa moto gigantesca, né? Mais de 1000 cilindradas essa moto aí que você tá vendo na tela, inclusive. É uma moto grande, não é uma moto comum, cara, potente, não é? E já temos várias versões a respeito do que de fato teria acontecido naquela madrugada. E muita gente se questionando sobre o que de fato aconteceu, não é verdade? Porque afinal de contas, a história não está muito bem explicada, não está se encaixando, né? E as pessoas querem entender o que rolou naquela noite, se ele de fato foi atropelado, se ele não foi, se ele bateu num caminhão e aí o outro caminhão passou por cima, se não passou, versões distintas, uma coisa dito pela polícia, outra dito pelo motorista. A gente até agora está perdido em todas essas situações, em toda essa história. O que a gente sabe até o momento, tá? Bom, eu peguei aqui uma matéria do Portal Terra que diz o seguinte, olha, real motivo da morte do JP Mantovani é revelado após o boletim de ocorrência, né? O modelo e apresentador, mais conhecido como JP Mantovani, faleceu nesse domingo, dia 21, após sofrer um grave acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele tinha 46 anos, colidiu contra um caminhão de limpeza urbana, resultando no seu falecimento. Ou seja, aqui, nesse comecinho da matéria, diz que foi o impacto com o caminhão que estava parado lá na pista fazendo a limpeza. Lembrando que nesses horários de madrugada, em especial os finais de semana, quando o movimento é muito menor, é quando a prefeitura utiliza para fazer essas manutenções preventivas para impedir, evidentemente, qualquer problema na estrutura das pistas ou coisas que podem ocasionar outros acidentes. Essas limpezas, esses caminhões parados, eles não são colocados ali para causar acidentes. Portanto, é até necessário, obviamente, também investigar se a sinalização que o motorista desse caminhão da limpeza aí colocou estava adequada, né? Porque afinal de contas, se o caminhão só estava parado, vem uma pessoa a 80 km por hora e do nada se choca com um negócio parado, evidentemente tem um erro aí. Porém, agora temos o real motivo da perda e da partida do apresentador. Segundo um novo boletim de ocorrência, o motorista do caminhão afirmou que o famoso... Olha, isso segundo o motorista. Por isso que tá... A gente precisa... Gente, uma explicação não pode ficar na boca de um motorista, né? A gente precisa de imagem de câmera de segurança, a gente precisa de fato da Smart Sampa, né, que são as câmeras espalhadas para a cidade, explicando pra gente. Mas segundo ele, o motorista do caminhão afirmou que o famoso perdeu o controle da Harley Davidson que ele dirigia, que é essa moto que você tá vendo aí, assim que o veículo da prefeitura ali parou na faixa esquerda da pista central. O condutor ainda garantiu que estava sinalizado com as luzes de advertências adicionada, mas mesmo assim o JP colidiu na traseira do caminhão. Ele também diz que ligou para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar assim que aconteceu o acidente. Apesar de testes negativos ali de bafômetro, a polícia não constatou e não descarta o envolvimento do motorista. Segundo o documento, pela disposição da motocicleta, do corpo da vítima e lesões observadas, não se pode descartar a hipótese de que a vítima tenha sido atingido por outro veículo após a queda. O motorista, porém, diz que não viu se o ator foi atingido ou não por outro carro, ou ônibus, ou caminhão, ou o que seja que passava pelo local. Ou seja, observem. Estamos falando aqui de um acidente que só tem uma testemunha, que é esse motorista. A gente precisa de mais, porque não dá para você ficar apenas com a versão do motorista, né? De fato, não tem ninguém acusando o motorista de ter feito alguma coisa, até porque quem se chocou com o caminhão foi o JP que vinha atrás. Mas aí a gente tem várias perguntas. Qual a velocidade da moto? Não sabemos. Que velocidade estava? Se era condizente ou não com o limite da via. Por que ele não desviou? Ou seja, por que ele não seguiu para as outras faixas? Né? A sinalização realmente estava adequada? Quem pode comprovar isso? Porque se só estava o caminhão e o motorista lá, desse caminhão, só ele pode falar. Mas a gente precisava de imagens para saber se a sinalização realmente estava adequada.
E se a sinalização não estivesse adequada? E se o caminhão estava parado sem sinalização? O que, obviamente, seria um convite a um acidente. Bom, o motorista também foi questionado ali sobre a ausência de uma ordem de serviço específica para esse local. Ele afirmou que seguiu apenas um mapa entregue por seu encarregado. A polícia chegou a contactar a empresa e busca esse documento, mas foi informada que a solicitação deveria ser feita por meio do departamento jurídico. De acordo com a assessoria de imprensa da viúva, Lee Martins, esposa do apresentador, JP Mantovani não pilotava a moto em alta velocidade no momento do acidente. Em nota, a equipe pediu respeito ao luto dos familiares e ressaltou que a família não irá se pronunciar nem fornecer qualquer tipo de informação adicional. Evidentemente, agora eles estão vivendo o luto, né? E no caso de um acidente com moto, eles não vão ficar aqui, né, especulando, trazendo qualquer tipo de especulação ou coisa parecida. Mas, lamentavelmente, é impossível que as pessoas que estão acompanhando esse caso não fiquem aí intrigados e querendo saber realmente o que teria acontecido naquele dia, porque afinal de contas a gente está falando de um cara que tinha experiência, ele tinha perícia para pilotar aquela moto, não é? E um acidente muito bobo, banal, né? É um acidente, quando eu falo bobo, só para vocês entenderem, é um acidente improvável, né? Mas está aqui o real motivo da morte do JP Mantovani revelado para você neste momento aqui, segundo o texto do Entreter Terra, tá? E aí muito triste também, porque a gente está falando de um cara que tinha uma vitalidade, uma saúde, uma filha muito nova, né? É jovem aí também, não é verdade? Então, assim, eu queria inclusive saber se você se lembra dele no Power Couple ou na Fazenda, né? Eles se conheceram em 2015, eu falei outro dia 2021, mas foi 2015, tá? Portanto, já tem muito tempo que eles se conheceram na Fazenda, estavam juntos, né? Agora, é muito triste a gente ver o desfecho dessa história indo para esse caminho, não é verdade? Bom, eu vou estar atento, qualquer novidade a respeito e atualização desse caso, a gente vai estar de olho aqui no meu perfil, no Dieguinho, no Bora Comentar, a gente está fazendo uma cobertura muito mais aprofundada da Fazenda, então os outros assuntos aí que não tiverem respeito com reality show, você vai encontrar aqui nesse canal, então cola com a gente para você ficar por dentro de tudo, evidentemente, tá? Com todo o nosso time também de olho nessa história, porque afinal de contas, uma pessoa apenas ter a versão oficial é muito estranho. E cadê as câmeras de segurança, né? Será que nenhuma câmera registrou, filmou ou tem imagens do local? Esquisito, não é? Se inscreva no canal e deixe o seu like e a sua opinião também.